Eles são geneticamente idênticos, descendem de uma mesma tribo de 6.000 anos atrás, mas a história da rivalidade desses povos é muito mais do que conhecemos. A decisão da ONU de 1947, que determina a criação de 2 estados separando árabes e judeus, não é o começo de todo esse conflito. A briga é antiga. Fique até o final desse vídeo para saber o que aconteceu há 4.000 anos e que ainda gera tanto ódio entre esses povos. Tudo começou há pelo menos 4.000 anos, quando o mercador de Ur, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, recebeu um chamado de Deus. Ele foi ordenado deixar seu país natal e partir para o Canaã, onde deveria estabelecer sua descendência e adorar Jeová, o Deus único, contrariando a cultura politeísta da época. Esse homem era Abraão, que partiu para novas terras com seus parentes, escravos e concubinas. A Bíblia relata que ao longo de sua jornada, Abraão teve 2 filhos. O mais velho, nascido de sua concubina Agar, foi chamado de Ismael, enquanto o segundo filho de sua esposa legítima Sara recebeu o nome de Isaque. A terra prometida aos descendentes de Abraão era uma região com desertos e oliveiras, banhada pelo rio Jordão, conhecida mais tarde como Terra Santa. Esse é o cenário dos grandes dramas da Bíblia, adorado pelas 3 principais religiões do mundo e atualmente palco do conflito mais significativo de nossa era. Segundo a lenda, os tataranetos de Abraão deram origem a árabes e judeus, povos semelhantes em aparência, língua e cultura, mas hoje em lados opostos na política internacional. A Torá, o livro sagrado judaico, afirma que os judeus descendem de Isaque, o filho legítimo de Abraão, como seu ancestral. Já o Corão diz que os árabes descendem de Ismael, o primogênito bastardo de Abraão, que foi expulso das terras por ordem de Deus. Todos esses personagens podem ser apenas mitos. No entanto, o parentesco estreito entre árabes e judeus é consenso científico e comprovado geneticamente. Estudos de 2000 demonstraram que os DNAs árabe e judeu são idênticos, indicando uma ancestralidade comum. Portanto, israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas primos, eles são irmãos genéticos. Mas a história é algo muito além disso. Por volta de 2000 a.C., a Terra Santa era habitada por tribos aparentadas que lutavam pela posse de recursos vitais. 1000 anos depois, os hebreus unificaram a região, estabelecendo os reinos de Judá e Israel. Sob o governo do rei Davi, Jerusalém tornou-se a capital e tornando uma das maiores cidades da época. No entanto, no 1º século a.C., a região conhecida como Judéia caiu sob o domínio de Roma. Depois de 130 anos do nascimento de Cristo, uma insurreição de nacionalistas hebreus tentou desafiar o domínio romano. A resposta do império foi drástica. Os judeus foram deportados em massa e proibidos de retornar à Terra Santa. Contudo, após a queda do Império Romano, a antiga Judéia foi conquistada pelo Islã. Árabes, oriundos dos desertos da Península Arábica, espalharam-se pelo Oriente Médio. Mas foi só no século VI, com a fundação da religião islâmica pelo profeta Maomé, que os árabes se transformaram em uma potência militar e política. A partir daí, os exércitos muçulmanos unificaram o Oriente Médio, criando um império gigantesco. O califa árabe Omar, sucessor de Maomé, ocupou Jerusalém no ano 680 sem derramamento de sangue e permitiu que famílias judias voltassem a habitar a cidade. Os árabes ocuparam a região que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, o que hoje equivale a Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Durante a Idade Média, os judeus da Terra Santa viveram sob governo muçulmano, passando por um longo período de convivência pacífica. A partir do século XIII, o poder do Império Árabe decaiu. Pouco a pouco, os árabes e judeus do Oriente Médio foram subjugados por outro povo muçulmano, os turcos. 200 anos mais tarde, a região foi unificada sob o domínio do Império Turco-Otomano, que manteve o controle sobre a antiga Terra Santa até o final da Primeira Guerra Mundial. Mas esses conflitos atuais no Oriente Médio
tem raízes mais recentes, iniciando no início do século XX com a queda do Império Otomano, que já estava enfraquecido. Esse império abrangia vastas áreas, incluindo Síria, Iraque, Israel e territórios palestinos. Contudo, a Primeira Guerra Mundial causou um colapso otomano, resultando na partilha do seu território. O plano consistia na partição da banda ocidental do território em 2 estados, um judeu e outro árabe, com as áreas de Jerusalém e Belém sob controle internacional. Nesta partilha, 53% do território seria atribuído aos judeus e 47% aos árabes. Isso marcou o início do primeiro grande conflito árabe-israelense, já que os árabes passaram a contestar a criação de Israel e essa discordância em relação às decisões de 1947, infelizmente, que persiste até hoje. Obrigado por estar com a gente até o final do vídeo. Se você gostou da história dos conflitos entre árabes e judeus, então não deixe de compartilhar com seus amigos e fique atento para os próximos vídeos. Obrigado!